Hoje, vocês vão descobrir o que um exército marchando em uma ponte tem a ver com problemas no sistema elétrico, por que você provavelmente está pagando mais do que devia pela sua conta de energia e por que de vez em quando isso acontece. Harmônicos é o nome da doença silenciosa que flui pelo sistema elétrico sem que ninguém veja. E os engenheiros eles já sabem desse problema faz muito tempo, desde a criação de redes de transmissão de energia em corrente alternada em 1880 e 1890. Nessa época, as redes de transmissão em corrente alternada estavam começando a ser instaladas e testadas em várias partes do mundo. E existia uma disputa entre a energia CC e a energia CA pelo mercado de transmissão de energia. Inclusive, Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada incandescente, ele tinha a maior empresa de sistema de iluminação do mundo na época, usando corrente contínua, e chegou a financiar a eletrocução de animais em praça pública com corrente alternada como jogada de marketing para impedir o avanço da tecnologia. Se você quiser saber disso, tem até vídeo do YouTube de uma dessas eletrocuções, é bem chocante, inclusive. Obviamente, essa tentativa deu completamente errado. Durante a construção de um dos primeiros sistemas de iluminação em corrente alternada em Portland, nos Estados Unidos, os engenheiros da PGE, responsáveis por fazer a manutenção do sistema, viram um caso interessante. Em um ponto específico do sistema, era possível ver alguns arcos elétricos na linha, e eles não tinham a menor ideia do que estava causando esse problema. A solução? Eles contrataram um funcionário, e o trabalho do cara era basicamente ficar a noite inteira de olho. Quando arcos elétricos começassem a acontecer, ele tinha que pegar uma pá e jogar terra nos isoladores para apagar o arco elétrico. Como ninguém morreu, eles acharam que a solução funcionava muito bem, né? E assim, essa linha de transmissão funcionou por muitos anos, até ser substituída. Segundo eles, não tinha nada que eles pudessem fazer, né? O relatório da empresa falava que o problema estava acontecendo por conta da altitude no local, já que em grandes altitudes a densidade do ar diminui e a resistência dielétrica do ar também. Mas isso está longe de ser a causa real, né? A altitude de Portland nem de longe é grande o suficiente para causar esse tipo de falha. Dezenas de anos depois, pesquisadores chegaram à conclusão de que a causa desses problemas eram justamente os harmônicos. Você deve estar se perguntando como, né? Bom, os harmônicos eles são um fenômeno universal e eles acontecem em absolutamente qualquer sistema que transmita ondas. Pensa, por exemplo, sei lá, no som de um violão ou nas ondas do oceano. No sistema elétrico, os harmônicos eles também estão presentes o tempo todo. Na verdade, eles impactam tudo, desde os equipamentos até a forma com que a energia é medida ou cobrada. Mas para entender como exatamente eles causam esse impacto, primeiro a gente precisa entender alguns detalhes do sistema elétrico. Imagina aí, então, uma grande usina hidrelétrica e lá toneladas de água empurram pás gigantes que estão conectadas a geradores de energia. Esses geradores transformam a energia da água em tensão elétrica. Essa tensão ela precisa ser controlada com muito cuidado para que a forma de onda fique em um padrão específico. Esse formato padronizado é chamado de forma de onda senoidal e ela tem o mesmo formato que vocês estão vendo aí na tela em algum lugar. Essa onda ela oscila várias vezes por segundo e essa velocidade de oscilação, ou seja, quantas vezes por segundo ela acontece, é o que a gente chama de frequência. Aqui no Brasil essa frequência é cerca de 60 Hz. Basicamente, essa tensão ela passa por todo um processo e ela é enviada para a sua casa através de redes de transmissão. Aí quando você vai carregar o celular ou, sei lá, esquentar a comida no micro-ondas, você liga o equipamento na tomada e ele puxa uma corrente elétrica que, assim, em um mundo perfeito, é perfeitamente senoidal e tem a mesma característica da forma de onda que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, dá uma olhada ao seu redor aí. Quantos aparelhos ligados você vê? Sei lá, celular, notebook, televisão, lâmpada. Você pode apostar que todos são cargas não lineares, é quase impossível escapar disso hoje em dia, tá? Para simplificar um pouco, se o seu equipamento usa chaveamento, usa magnetismo ou gera arco elétrico, você pode ter certeza absoluta que ele é uma carga não linear. Dá uma olhada, por exemplo, nessa forma de onda aí. Ela é a forma de onda de corrente de um micro-ondas e, como vocês podem ver, ela tá longe de ter aquele formato ideal. Mas, para nossa sorte, esse cara aí chamado Fourier, ele já desenvolveu uma ferramenta que permite a gente analisar essas formas de onda. Ele basicamente descobriu que qualquer forma de onda, por mais esquisita ou estranha que ela seja, pode ser quebrada ou decomposta em várias partes, onde todas elas são ondas senoidais simples. Cada uma com uma frequência diferente, múltipla da frequência fundamental. Usando a transformada de Fourier na onda de corrente do micro-ondas, a gente descobre basicamente todas as outras ondas senoidais que estão escondidas lá dentro. E essas são basicamente os motivos do seu motor do portão esquentar ou fazer um barulho esquisito toda vez que você aciona ele. As harmônicas, elas recebem o nome de acordo com a frequência delas em relação à onda principal, que a gente chama de fundamental, né? Aqui no Brasil, como eu falei pra vocês, a onda fundamental é de 60 Hz.
Então, se uma harmônica ela tem, sei lá, 2 vezes 60 Hz, ela é chamada de segunda harmônica e assim por diante, né? A mesma coisa vale para tensões elétricas. E é aí que o problema começa. Quando você tem tensão e corrente fluindo em um circuito, você tem também potência e energia. E no caso de sistemas com harmônicos, a gente tem potências harmônicas. Essa potência gerada, ela precisa ir para algum lugar. Mas assim, os equipamentos hoje em dia, eles não são projetados para funcionar com frequências altas. E por conta disso, a gente começa a ver problema em basicamente toda a parte do sistema, né? A própria física entra em ação para atrapalhar o funcionamento da rede. Em equipamentos como motores, as harmônicas geram campos rotativos que atrapalham a rotação normal do motor. Em transformadores, perdas por esterese e correntes parasitas crescem com a frequência, esquentando muito o equipamento. E em fontes que alimentam basicamente todos os eletrônicos que você conhece, aparecem ruídos eletromagnéticos que interferem na operação de microcontroladores e barramentos de comunicação. Os próprios cabos, eles começam a esquentar por conta do efeito Joule e do efeito pele que aparece nos condutores. Apesar de todos esses problemas, as explosões que você viu no começo do vídeo, elas não foram causadas só por isso, tá? Em 1831, um batalhão com 74 militares do exército inglês estava marchando em direção ao quartel em Salford. E no meio do caminho eles precisaram passar por uma ponte suspensa. Ainda marchando, eles começaram a atravessar a ponte, que começou a vibrar no ritmo de seus passos. Alguns segundos depois, a ponte despencou, derrubando 40 soldados no rio e ferindo 20 deles. O que eles não sabiam é que eles estavam marchando na frequência natural de balanço da ponte. E cada passo que eles davam empurrava levemente a ponte de um lado para o outro. Em algum momento, durante a marcha, a ponte se moveu tanto que a estrutura que segurava ela não aguentou e se rompeu, né? Depois disso, o exército inglês emitiu um comunicado falando para todos os soldados pararem de marchar ao atravessar em uma ponte. O mesmo efeito ele acontece na rede elétrica. Quando você tem uma frequência harmônica circulando no sistema, ela pode entrar em ressonância com a frequência natural da rede. Essa ressonância aumenta muito as tensões e a corrente naquele ponto, levando à queima de equipamentos ou, no pior dos casos, às explosões de banco de capacitores no começo do vídeo. Para a maioria dos engenheiros, os problemas param aí, né? No defeito dos equipamentos. Mas o LAD, um laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, liderado pelo Dr. José Rubens, notou uma coisa peculiar. Não existe norma em lugar nenhum do mundo que dita como medidores de energia devem ser construídos ou como devem fazer seus cálculos quando expostos a ondas distorcidas. Então, quem que garante que os equipamentos estão fazendo os cálculos certos? Para surpresa dos pesquisadores, essa discussão ela já tinha mais de 100 anos. Mas a conclusão, assim, comum no meio científico era que o impacto dessas distorções era praticamente zero em sistemas reais. Eles não podiam estar mais errados, né? 100 anos atrás, quase não existia cargas não lineares, mas hoje, esquece, tá? Níveis harmônicos na rede estão maiores que nunca. Ao pesquisarem mais a fundo, eles acharam um artigo de 2016, publicado por um grupo de pesquisadores dos Países Baixos, que mostrava que medidores poderiam ter erros de medição de potência ativa maiores que 500%. Pra você ter uma ideia, tá? Isso é igual você ir tomar banho e ligar o chuveiro e seu medidor achar que ele, sei lá, tá rodando um sistema de lava-jato industrial no seu banheiro. Com esse conhecimento em mãos, José Rubens e sua equipe decidiram testar 9 medidores vendidos no mercado brasileiro para ver como que eles respondem a ondas não senoidais. Para isso, eles organizaram um pequeno experimento. Usando uma fonte de potência configurável, eles alimentaram cada um dos medidores, entregando para eles tensões e correntes que vocês estão vendo aí na tabela. Além disso, eles fizeram um cálculo para saber quanto cada medidor deveria indicar de consumo. Se você tá vendo até aqui, você deve imaginar o resultado, né? Quando aplicadas ondas perfeitamente senoidais ou ondas de tensão e corrente distorcidas em ordens diferentes, os medidores até que se saíam bem, entregando resultados com erro dentro dos limites de exatidão. Agora, quando eles colocaram correntes e tensões harmônicas de mesma ordem, a história muda completamente. Em um momento ou em outro, todos os medidores apresentaram erros de medição maiores do que o aceitável. Vocês lembram do artigo que achou o erro de 500%? Os pesquisadores brasileiros também tentaram reproduzir a forma de onda usada naquele artigo para ver a resposta dos medidores brasileiros. Essa forma de onda que vocês estão vendo aí é muito distorcida por ser característica de escritórios onde grande parte das cargas são lâmpadas LED, fluorescentes e com dimmer. A boa notícia é que eles não acharam os erros de 500% igual no artigo anterior. A má notícia é que os erros ainda foram gigantescos, né? Chegando a 30% para um dos medidores. E assim, considerando que você que paga por esse erro na conta de energia no final de todo mês, não dá pra deixar passar, né? Tudo isso que eu falei até agora é para medição de energia ativa, mas também acontece erros relacionados à medição de energia reativa. Mas assim, esses erros eles só vão te impactar se você tiver um grande estabelecimento, sei lá, um hospital, supermercado, shopping ou um data center, por exemplo. Já que pequenos consumidores, eles não são cobrados por energia reativa, né?
Mas se você quiser escolher o seu medidor para tentar evitar essas cobranças desnecessárias, você vai ter que descobrir o tipo de sensor de corrente do medidor, já que essa parte é o que mais influencia no erro de medição de energia ativa. Ou então, caso você se preocupe com energia reativa, o que parece influenciar mais é o método de cálculo utilizado pelo medidor. Assim, mas boa sorte achando essas informações. Pode até ser que você descubra o sensor do medidor, mas o método de cálculo é praticamente impossível. Só a fabricante tem acesso a essa informação e é óbvio que ela não disponibiliza para você, né? Caso você consiga descobrir, os sensores do tipo Rogowski costumam gerar os piores erros, tá? Inclusive o de 500% que você viu. Já os sensores de efeito Hall também geram erro, mas assim, eles costumam errar para baixo. Então, se você tem um medidor com esse sensor, existe grande chance de você estar pagando menos do que deveria pela sua conta de energia. Pelos harmônicos eles serem velhos no setor elétrico, problemas como aquecimento, ruído, falha de eletrônicos e até mesmo a ressonância, eles são cada vez mais raros. Falhas críticas, como a do vídeo, quase nunca acontecem, já que toda a rede é monitorada e o sistema de proteção é preparado para parar a falha antes que algo assim chegue a acontecer. Mas óbvio, isso não significa que os harmônicos são algo do passado, né? Esses efeitos ainda causam prejuízos milionários todos os anos para a indústria. E o mais curioso é que, mesmo sendo um problema seríssimo, quase ninguém sabe sobre esses erros na medição que eu falei para vocês. Ele passa despercebido até mesmo pelos engenheiros da área. Provavelmente as fabricantes de medidores já conhecem esse problema, mas assim, como não existe nenhuma norma que define como o medidor deve se comportar com ondas distorcidas, as fabricantes elas seguem com o básico, né? Medidores que funcionam bem com ondas senoidais, mas que erram feio, mas feio mesmo em redes distorcidas. Algumas distribuidoras já perceberam o problema. Um bom exemplo é a Energisa, que inclusive foi parceira do LAD na pesquisa que eu mostrei aqui para vocês. E existem indícios, sim, de que ações estão sendo planejadas para corrigir essas falhas na medição, mas até agora nada foi feito, né? No fim das contas, é você que paga por esse erro do seu bolso e sem saber.